cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz o sinal da cruz assim sobre o seu ouvido esquerdo, consagrando-o ao Espírito Santo. Agora sobre o direito, consagrando-o ao Espírito Santo. E repita depois do Padre: Espírito Santo de Deus. Repita com convicção: Espírito Santo de Deus. Nesta festa da misericórdia, vem falar ao meu coração. Eu consagro a Ti a minha mente, as minhas preocupações, as minhas dúvidas e medos, tudo que me distrai. Faz-me, Espírito Santo, ouvir como um discípulo e me liberta de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Vou contar com a sua ajuda. Se tiver alguém do seu lado meditando com o olho fechado, você vai pegar o seu cotovelo e vai dar uma cotoveladinha de misericórdia no irmão, sabe? Aquela bem na costela assim. Só não quebra, pelo amor de Deus. Olha só, querido filho, querida filha, você aqui, você em casa, você já parou para se perguntar por que a igreja nos apresenta, nos dá, no domingo da misericórdia, o evangelho cujo personagem central é Tomé? Você parou para se perguntar sobre isso? Olha, não teriam tantas outras passagens que falariam melhor sobre a misericórdia? Por exemplo, a parábola do filho pródigo, a parábola do pecador arrependido, a parábola da moeda perdida, da ovelha, o pastor que deixa 99 ovelhas e vai buscar aquela que se perdeu. Será que essas parábolas não falariam melhor da misericórdia? Mas por que a igreja escolheu esse evangelho? Veja bem, nada é à toa, nada é sem um propósito. E nós vamos entender ao longo dessa reflexão que esse evangelho é muito especial para nós, nesse dia, no segundo domingo da Páscoa, na festa da misericórdia, e que Tomé tem muito a nos ensinar. Eu já quero começar com um pedido. Posso fazer, sim ou não? Por favor, não julga o pobre do Tomé, porque todo mundo julga o pobre do Tomé. É igual Tomé aquele ali, né? Porque tudo bem, o Tomé teve uma dúvida, mas depois ele se converteu, foi para a Índia pregar Jesus e morreu martirizado por amor a Jesus no ano 72 depois de Cristo. Então tudo bem, vamos parar de julgar o pobre do Tomé, né? Combinado? É que nem esse negócio de ficar julgando assim sem saber, né? Que nem um amigo meu me disse esses dias: padre, todo corintiano é chato. Apesar de ter um pouco de, aliás, lógico, brincadeira. Falei, nem todo corintiano é chato, eu conheço corintiano legal, né? Talvez você está se perguntando: certeza, padre? É certeza, conheço. Mas enfim, Tomé tem muito a nos ensinar. E sabe por que Tomé tem a nos ensinar? Porque o que ele viveu está profundamente relacionado com a misericórdia de Deus, com a misericórdia divina. Em primeiro lugar, Jesus teve uma grande misericórdia de Tomé, porque Jesus não precisaria voltar ali para fazer justamente o que Tomé pediu. Porque o que Tomé pediu? Eu só vou crer se ele aparecer, me mostrar a chaga e eu colocar o dedo. E o que Jesus fez? Apareceu, mostrou a chaga e pediu para Tomé: coloca o teu dedo. Então Jesus teve uma grande misericórdia de Tomé, em respeito à história que eles tinham, em respeito às renúncias que Tomé já tinha feito por Jesus, em respeito à vocação, ao sim de Tomé, há tantos anos seguindo Jesus. Mas ontem eu estava estudando, preparando essa homilia, e algo me chamou muita atenção. Porque veja bem, Santo Tomás de Aquino, na primeira parte da Suma Teológica, quando ele fala dos atributos de Deus, tem um momento que ele explica
a misericórdia como um atributo de Deus, né? Algo que sai das entranhas, é o amor que sai das entranhas de Deus em direção ao objeto amado, em direção ao ser humano. E Santo Tomás disse algo que chamou muita atenção, me chamou muita atenção. Ele disse que a expressão máxima da misericórdia de Deus consiste em sempre tirar um grande bem de um mal. Ou seja, de um mal aparente, a misericórdia de Deus tira um bem permanente. Santo Tomás disse que é a principal característica da misericórdia de Deus, a principal força, o principal elemento. A misericórdia de Deus age tirando um bem maior do mal. E você sabe, se você analisar a história de Tomé, foi provavelmente aí que ele caiu, aí que ele travou. Por quê? Porque Tomé, pelo que tudo indica, não é que ele fosse um homem que não amava Jesus, não. Tomé, pelo que tudo indica, se você fazer um estudo mais aprofundado da personalidade dos apóstolos, do temperamento, você vai perceber. Tomé era aquela pessoa muito certa com as coisas, sabia? Aquela pessoa calculada, calculista, que tudo tem que caber na cabeça dele, organizada, crítica, que tem um ponto de vista crítico para tudo. Você conhece alguém assim? Claro que não, ninguém aqui é assim, né? Crítico, está sempre criticando, tudo tem que ser na cartilha da pessoa. Se não for do jeito que a pessoa quer, nossa, até Jesus tem que pedir desculpa para ela, né? Jesus misericordioso tem que falar: tem misericórdia de mim, minha filha, porque o que eu fiz não está cabendo na sua cabeça, não é do jeito que você aprova, né? Tomé, ele tinha uma personalidade assim, sabe aquelas pessoas, tudo tem que ser do jeito dele. Ele era organizado, né? Ele era uma pessoa crítica, fazia as coisas bem feitas. Ele tinha um temperamento, muito provavelmente, que fazia com que ele fosse mais perfeccionista, apegado aos detalhes. Mas o grande tropeço de Tomé, preste atenção, você aqui, você em casa, foi justamente esse. Ele não acreditou na misericórdia de Deus, que poderia tirar um bem muito maior do mal que ele tinha acabado de presenciar há poucos dias atrás. E qual era esse mal? A morte, o deicídio, o assassinato de Deus, o assassinato de Jesus, cruel e injustamente na cruz. Tomé não acreditou que a morte poderia ser vencida tão facilmente. Tomé não acreditou que Deus poderia tirar um bem tão grande, me perdoe a palavra, daquela desgraça que tinha acontecido, que foi a cruz. Porque hoje, 2000 anos depois, a gente olha, ai, a cruz, Jesus morreu, mas imagina você estando lá, você seguindo Jesus e vendo tudo aquilo acontecer. Tomé, ele vacilou justamente nesse ponto, ele travou, ele não conseguiu acreditar que Deus pode tirar um bem maior do mal. Olha só o que Santo Agostinho diz a respeito disso, presta atenção. Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria nenhum mal acontecer, se Ele não fosse poderoso e bom o bastante para fazer resultar um bem maior desse próprio mal que aconteceu. Você acredita nisso, sim ou não? Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir isso que Santo Agostinho disse. Pode aplaudir com força, porque Santo Agostinho está dizendo que Deus só permitiria um mal se Ele pudesse tirar um bem maior daquele mal. E foi isso que aconteceu. Mas o problema de Tomé foi um tropeçar na confiança na misericórdia de Deus, que pode tirar o bem do mal. Gente, uma das coisas que Jesus mais pediu a Santa Faustina e a nós no diário é a confiança. E uma das coisas que mais feria o coração divino dele era a nossa não confiança no seu amor, na sua providência, na sua misericórdia. Então Tomé não conseguiu confiar. E se você olhar para a sua vida, presta atenção, você aqui, você em casa, você vai ver que muitas vezes eu e você caímos no mesmo erro de Tomé, no mesmo erro. A gente não consegue entender que Deus pode tirar um bem até daquilo que aparentemente foi uma desgraça. Padre, mas eu perdi alguém. Padre, meu casamento acabou. Padre, eu estou enfrentando essa doença. Padre, eu estou devendo. Confiar na misericórdia é entender que Deus pode tirar um bem maior dessa situação.
Ele pode abençoar você nessa situação. E eu digo para você, se você for fiel, Deus vai devolver 7 vezes mais aquilo que o diabo roubou de você. Pode ter certeza, porque Ele é fiel. Ele pode. Ele é fiel. E o bem vai ser tirado do mal. Onde você foi ferido, é aí que Deus vai te honrar. E a gente tem que entender que muitas vezes Deus permite o mal, não é para nos punir. Não. Quando eu digo mal, eu quero dizer os sofrimentos que nos acontecem, as situações difíceis. Não é para nos punir. Tem um autor cristão que eu gosto muito do século XIX, começo do século XX, C.S. Lewis, que ele dizia o seguinte, presta atenção nessa frase: Deus sussurra aos nossos ouvidos em meio aos nossos prazeres. Ele fala conosco na nossa consciência, mas Ele grita através dos nossos sofrimentos, porque o sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo, que não sabe ouvir Deus, dizia C.S. Lewis. Então, quando Deus permite esse mal, é justamente para tirar um bem maior disso. Eu sei que não é fácil, pode parecer retórico para você aqui em casa, que perdeu alguém, você enfrentando uma depressão, você que tinha um plano e esse plano não aconteceu. Eu sei que não é fácil, mas eu digo para você, confia na misericórdia de Deus. Deus não está dormindo, Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu da sua família, Ele não se esqueceu do que é importante para você. Acredita, confia. Jesus tem ouvido sim as suas orações, e a gente tem que ter fé e acreditar que a misericórdia tira um bem do mal. Tem uma história que eu estava lembrando hoje cedo, talvez até você ouviu. Se você ouviu, tenha paciência para quem não ouviu conhecer essa história. A história dizia que tinha um rei muito poderoso, que tinha um servo muito cristão, muito fiel. Eu acho que esse servo era até da Renovação Carismática, se eu não me engano, vinha até na Canção Nova de vez em quando. Mas diz que o rei gostava sempre de caçar, e esse servo e mais 2 servos sempre acompanhavam o rei. E esse servo do rei, muito fiel, sempre dizia para o rei, muito cristão, um homem de oração, dizia assim: Senhor rei, Deus é bom, tudo que Ele faz é perfeito, Ele sempre tira o bem do mal. E o rei ficava ouvindo, tal. De vez em quando o rei ficava meio cansado daquela conversinha, né? Para o rei que não era cristão, não era um homem de fé, né? E todos os dias o servo dizia: Rei, Deus é bom, Ele é fiel, Ele sempre tira o bem do mal, tudo que Ele faz é perfeito. E um dia eles foram caçar, e era um lugar no qual tinha muitos animais selvagens, por isso que eles estavam caçando ali, obviamente. E de repente o rei não percebeu, veio por trás, assim meio pelo lado, um animal e atacou o rei. E os servos do rei lutando para libertar o rei, para o rei não ser devorado por aquela fera ali, aquele animal selvagem. Graças a Deus conseguiram afastar o animal, mas o animal deu uma mordida e arrancou o dedo mínimo do rei. Esse dedo aqui, tá? Olha bem o dedo que eu estou levantando, para você não se confundir. É o dedo mínimo, tá? Arrancou o dedo mínimo do rei. E depois a mão do rei sangrando, o rei chamou o servo, e o servo olhou para o rei e disse: Rei, Deus é bom, tudo que Ele faz é perfeito, Ele sempre tira um bem maior do mal. O rei ficou pé da vida, dedo sangrando. Falou: seu doido, manda prender esse homem. Mandou prender o servo. Jogou ele numa solitária, tadinho. Pouca comida, só um pouquinho de sol entrando. E o rei disse: vamos ver se esse cristãozinho de meia tigela vai ter fé agora, preso naquela solitária sozinho. O rei deixou ele lá e continuou a sua vida, até esqueceu do servo. E o servo continuou lá, fiel, um homem de oração, todos os dias crendo, rezando, louvando a Deus. Um mês depois o rei foi novamente caçar. Só que dessa vez o rei falou: eu vou sozinho, esses servos são moles, eu vou aqui perto de casa. Mas o rei foi indo, foi se afastando do seu reino, e sem perceber, sabe quando a pessoa se empolga na caçada? O rei acabou entrando num território fora do seu reino selvagem, onde tinha uma tribo de selvagens que faziam sacrifícios humanos. Não é que o rei foi capturado? Levado para lá, amarraram o rei, tinha uma panelona enorme assim, um tacho, como diziam os antigos, né?
água borbulhando, e os índios começaram a fazer o ritual lá, invocar os deuses deles. Vamos matar agora essa oferenda para o nosso rei. E o rei começou a rezar: ai meu Deus, se você existe, pelo amor de você mesmo, me salva. A situação está difícil aqui para mim, vou morrer. Ele se preparando para morrer, clamando a Deus. De repente o pajé lá, o chefe dos selvagens, olhou um para o outro, cochichou uma coisa, cochichou, olhou. De repente pediu para um dos selvagens ir lá, soltar a corda que estava prendendo a mão do rei. E falaram para o rei: vai embora daqui, sai daqui. E o rei virou um foguete. E depois o rei veio a saber que para se ofertar, naquela tribo, para se ofertar um sacrifício humano, o ser humano tinha que ser perfeito. Como viram que ele não tinha um dedo, ele foi salvo e não foi ofertado como sacrifício. Pode aplaudir, pode aplaudir. E o rei foi embora louvando a Deus numa alegria. Agora eu vejo que tudo que Deus faz é perfeito, que Ele tira um bem maior do mal. Chegou no palácio, primeira coisa que ele fez: traz o servo que está preso, dá um banho nele, dá uma comida ótima para ele, traz ele aqui. O servo chegou, o rei contou o acontecido. O servo olhou para o rei e disse assim: agora o senhor crê que Deus é bom, que tudo que Ele faz é perfeito, que Ele tira sempre um bem maior do mal? O rei disse: eu creio, mas eu ainda não creio 100%. Aí o servo olhou e falou: como assim o senhor não crê 100%? É porque se Deus é bom, por que você teve que passar por isso e ficar 30 dias aqui preso? Se Ele fosse bom, Ele estaria cuidando de você. O servo deu uma risadinha, olhou para o rei e falou assim: se eu não tivesse preso, eu estaria com o senhor, e os meus dedos são perfeitos. Então eu seria o sacrifício. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele sempre tira um bem maior do mal. Ele é bom. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Diga para quem está do seu lado: tudo que Deus faz é perfeito. Diga para ele: Ele tira sempre um bem maior do mal. Gente, foi justamente isso que Tomé não soube entender. Ele guardou no coração a desconfiança. Ele não acreditava no poder da misericórdia, que tira o bem do mal. Mas veja bem, a gente pode aprender muito com Tomé. Eu vou falar aqui para você hoje 5 lições que a gente pode aprender com Tomé. Repita comigo: 5 lições. Mais forte: 5 lições que eu posso aprender com Tomé. Guarda cada uma delas no seu coração. Primeira lição: um momento de fraqueza não te define. Um momento de fraqueza, presta atenção, não te define. Porque Tomé fraquejou. Tudo bem, ele era crítico, tudo bem, ele não tinha visto, mas testemunhas qualificadas estavam falando para ele: nós vimos o Senhor. Os apóstolos, Maria Madalena, de quem Jesus tinha expulsado 7 demônios. Mas ele não acreditou. Mas filho, filha, um momento de fraqueza não te define, não nos define. O que faz a honra de uma pessoa não é o fato dela nunca cair, mas é o fato dela se levantar cada vez que ela cair. E aqui eu quero dizer para você que é pecador, quero dizer para você que é pecador no sentido que está lutando para vencer uma coisa e não conseguiu ainda. Padre, eu confesso e caio, eu confesso e caio. Se você cair 1000 vezes, confessa 1001 e recomeça. Porque se você morrer lutando, você vai para o céu. Não desiste de lutar contra o seu pecado. Não desiste de confiar na misericórdia de Deus. Não é que você vai abusar do sacramento, não. Mas você precisa não deixar a fraqueza te dominar. Porque Tomé, ele podia ter feito como Judas Iscariotes: eu não acreditei em Jesus, então agora eu vou me enforcar. Tomé podia ter falado assim: não, eu não vou mais seguir Jesus porque eu não sou digno, que eu não confiei. Não. Ele recomeçou. Ele simplesmente se levantou e começou a vida, e foi seguir Jesus, e se tornou um santo fantástico. Tem o rito, a igreja que Tomé fundou na Índia, no sul da Índia, até hoje, gente. Ele morreu em 72, nós estamos em 2023. Até hoje tem no sul da Índia a comunidade que Tomé fundou. Então a sua fraqueza não te define. E o seu pecado nunca é maior que o amor de Deus.
O seu pecado nunca é maior que a misericórdia de Deus. Você vai lutar para não pecar, mas se acontecer, não desista. Porque como dizia Santo Afonso, o inimigo fica soprando no seu ouvido: ah, vai, peca, todo mundo peca, não tem problema, é normal. Aí quando você comete o pecado, ele começa a soprar no seu ouvido: olha, você não tem jeito mesmo, para de seguir Jesus, você não é bom, você não consegue, está vendo? Esse pecado é maior que você. Mentiroso que ele é. A sua fraqueza não te define. Qual é a primeira lição? Mas está muito fraco, você não almoçou não? Qual é a primeira lição? Não pare nela, busque a misericórdia. Segunda lição, e essa para mim é a principal. Você percebeu que domingo passado, quando Jesus apareceu, eles só estavam em 10 apóstolos. Por quê? Porque Judas tinha morrido, se suicidado, e Tomé não estava. O que Tomé estava fazendo que ele não estava lá? O que Tomé estava fazendo que ele não foi à missa? O que Tomé estava fazendo que ele não estava com os discípulos, com Maria em oração no cenáculo? Talvez ele estava como muito católico por aí, que não vai na missa no domingo, porque tem que assistir série, porque tem que descansar, porque tem que ir para a chácara, porque tem que ir para a piscina, porque tem que fazer unha, tem tudo, menos tempo, só não tem tempo para Deus. Segunda lição é a seguinte: permaneça na igreja, junto com o rebanho de Cristo, porque é aí que o ressuscitado vai te alcançar. É aí que o ressuscitado vai te alcançar. Porque Tomé, ele não viu o ressuscitado porque ele não estava na igreja, ele não estava participando. E isso é um alerta, amado filho, amada filha, para mim e para você. É um alerta para mim e para você. Porque veja bem, hoje em dia o que mais cresce é esse movimento de pessoas que dizem: olha, eu não vou na igreja, eu não preciso ir na igreja, eu rezo em casa. Veja bem, presta atenção no padre, você aqui, você em casa. A pessoa fica em casa, ela lê as passagens que ela escolhe, ela ouve as palestras que ela quer, ela fala com Deus o que ela quer, ela escolhe o momento que ela vai rezar. Quem que está sendo Deus? Deus ou a pessoa? Ela que está no centro, ela que está no centro. Filho, desde o começo, Jesus quis uma igreja e Ele fundou uma igreja. A palavra igreja vem do latim eclésia, do grego eclesia, que queria dizer comunidade, assembleia. Do hebraico kahar, que queria dizer assembleia, comunidade. É na igreja que você vai ser abençoado, é na igreja que você vai ser liberto, é na igreja que você vai ser curado. Sabe? Mas infelizmente hoje os pronomes são sempre possessivos. Eu quero ficar na minha casa para fazer a minha oração, para falar com o meu Deus. Olha, não existe a sua oração e o seu Deus. Ou Deus é nosso ou Ele não é de ninguém. Jesus veio para fundar comunidade, não para formar egoísta que fica em casa se achando o centro do universo. Com todo respeito, sabe? Que fica adorando a si mesmo, a própria vontade. E outra coisa, a maioria das pessoas que criticam a igreja católica, criticam, por exemplo, pelo que a igreja não é. E não tem a coragem de ir à igreja e conhecer. Quem menos vai é quem mais critica. Esses dias uma pessoa me procurou, parou na rua e me falou: olha, eu não gosto dos católicos, porque eu tive a oportunidade de ir na Itália, eu vi no Vaticano, aquelas obras de arte, aquelas coisas caríssimas. Por que aquilo lá não é vendido, não ajuda as pessoas? Primeira coisa que eu falei: você sabia que aquilo lá é tombado como patrimônio mundial da humanidade? Pela Unesco, e que a igreja não pode vender 90% daquilo? Não, padre, não sabia. Então por que você está criticando se você não sabe? Por que você está falando mal de uma coisa que você não sabe? Ai, desculpe, eu não imaginei. Aí eu comecei a perguntar para a pessoa: você sabe quantas igrejas, quantas comunidades da igreja católica tem na África? Quantos leprosários a igreja tem na Ásia? Quanto doente morrendo que a igreja cuida no sul da África, no centro da África, você sabe? Eu fui falando o número para a pessoa, e a pessoa ficou assim admirada. Por quê? Porque ela criticava não a igreja, mas o que ela achava que a igreja é. Eu falei: os patrimônios lá são tombados, ninguém pode vender. E tem que cuidar, tem que pagar para cuidar, mas para vender não pode, não é assim. Aí é porque eu acho. Você acha, mas você tem certeza? Você conhece a igreja? É muito fácil. Essa coisa de acho, de ficar arranjando desculpa para na igreja, é coisa de gente preguiçosa, acomodada,
que não tem coragem de levantar a bunda do sofá e rezar, e fica botando a culpa nos padres, na igreja e no Papa. No fundo, a pessoa, ela se acha tão boa. Tem gente que vem falar com a gente que no fundo, a pessoa está falando assim: olha, padre, eu sou tão bom que padre nenhum é digno, que igreja nenhuma é digna da minha presença. Pastor nenhum, padre nenhum é bom o bastante para mim. Ô anjo, vai ver a vida da pessoa, uma hipocrisia pura. A pessoa não tem bipolaridade, ela é uma bipolaridade, né? Vive e está criticando. É na igreja, participe da igreja. Eu sei que não é fácil, às vezes nós padres, às vezes não somos fáceis. A gente talvez não fale tão, tem um padre ou outro que não fala tão bem, um pastor que não está te agradando. Mas permaneça na igreja, porque é só na igreja que o ressuscitado te alcança. Só. Tomé fez essa cena toda porque ele não estava na igreja. Talvez ele estava jogando bola, talvez ele estava vendo o jogo do Corinthians. Não, acho que ele não tinha esse defeito. Escapou, né? Os padres, meus amigos corintianos, ficam me pegando no pé. Você fica tirando onda do Corinthians. Mas enfim, Tomé nos ensina que nós precisamos estar na igreja. Porque, vou ser sincero, é muito fácil ser santo em casa sem conviver com ninguém. A pessoa é um anjo, mas na igreja está um antídoto para você, sabia? Se você é muito orgulhoso, você vai para a igreja e Deus vai colocar uma pessoa que vai te forçar a ser humilde. Por quê? Porque na igreja você cresce na virtude. Se você é uma pessoa agitada, se você é uma pessoa rancorosa, na igreja Deus vai te ensinar a exercer a paciência, a mansidão. Se você é uma pessoa acomodada, que para morrer de repente demora 6 meses, na igreja Deus vai tirar você da zona de conforto através da convivência com o outro. É uma pedagogia de salvação, de santificação. Outra coisa, terceira lição que nós aprendemos com Tomé. Guarda essa no coração. Procure crer mesmo sem sentir. Porque o que Jesus falou para ele? Olha, Jesus ensinou para ele que a maior expressão de fé não é tocar, não é arrepiar, não é sentir, mas é ser fiel. O que Jesus disse para ele? Tomé, não seja incrédulo, mas seja um homem de fé. A fé, ela não se expressa no sentir, no arrepio. Aí eu fui lá na Canção Nova, eu estou imaginando você chegando lá na sua casa e contando para sua sogra o que você viveu aqui, né? Fui na Canção Nova, qual o momento que você mais gostou? É aquele momento da manhã, senti um arrepio, né? Ai, pá! Senti o Espírito Santo. Isso não foi um choque não que você tomou, não? Pisou num fio desencapado? É porque eu senti, padre. Senti algo, né? Um odor, veio alguém do seu lado, estava com flatulência, não sei, né? A pessoa tem que sentir. O que o senhor falou me fez sentir. Filho, a fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. Jesus disse para Tomé, seja um homem de fé. Porque Tomé não tinha sentido, ele não tinha tocado a chaga, ele não tinha visto. A fé não é sentido, o sentido ajuda, mas a fé é uma decisão. Talvez você está no meio do deserto e você não está vendo nada. Jesus está dizendo para você, tenha fé, seja fiel, porque eu vou fazer o milagre acontecer na minha hora e vai ser perfeito, porque eu sou fiel. É o que ele te diz. A fé não é um sentimento, é uma decisão. E Santo Tomás também dizia que das dúvidas de fé, dizia na segunda parte da Suma, a gente tem que simplesmente fugir. Não fica, cultivando, porque o diabo ele vem, soprando aí, Deus não está com você não. Será que ele está ouvindo a sua oração? Será que ele mesmo vai libertar a sua família? Será que ele está vendo que você não consegue dormir à noite? Será que ele está vendo que essa depressão não vai embora? Mas combata a sua dúvida, essa voz interior querendo te levar à dúvida, com a fé, mesmo sem sentir. Quarta lição que a gente aprende com Tomé, e essa é fantástica. Gente, eu tinha falado que eram 5 lições, me perdoa, são 4. Essa é a última, eu me confundi. Quarta lição que a gente aprende com Tomé. Porque veja bem, Tomé, ele foi um homem incrédulo, ele teve uma fé fraca, mas depois disso, nenhum texto, porque tem os evangelhos apócrifos, outros textos, disseram que Tomé renegou Jesus, ou caiu de novo, ou voltou atrás, ou voltou à incredulidade, ou voltou à vida velha, ou deixou de seguir Jesus. Não, Tomé permaneceu fiel. E por que Tomé permaneceu fiel?
Porque como todos os apóstolos, ele se tornou um homem de oração. Se você não quer imitar o Tomé de antes do evangelho de hoje, o Tomé incrédulo, se torne uma pessoa que reza mais. Ou seja, você tem que elevar, olha só o que o padre está fazendo, olha a minha mão. Você tem que elevar as suas dúvidas e os seus medos a Deus pela oração. Você tem que tornar as suas dúvidas um motivo para você rezar. Quando a dúvida bater a sua mente, ao seu coração, à porta, você vai repetir as palavras da Bíblia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é minha luz e salvação, de nada, nenhum mal poderá me acontecer. Mesmo com o exército acampa contra mim, eu vou confiar, e o Senhor me livrará. Sabe, é como aquela metáfora. Você já viu aquela metáfora? Metáfora não, é uma história verdadeira. Você sabia que a águia é a ave que voa mais alto de todas as outras aves? E que nenhuma outra ave é pária para a águia, a não ser o bendito do corvo. Quem aqui já viu um corvo? Levanta a mão. Ele é quase que um urubu meio falsificado, né? Corvo é um bichinho meio sem graça, né? E você sabe que o corvo é o único animal que ataca a águia. Você sabe como que ele faz? A águia está voando, procurando uma presa, e junta 3, 4 corvos e começa a bicar, que é a nuca da águia. Bicar, 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 bicar. E se a águia deixar, eles podem matá-la, porque é uma região frágil aqui para a águia. Mas você sabe como que a águia combate o corvo? Sim ou não? Quem sabe, levanta a mão. Pouca gente demais sabe. Sabe como que a águia combate o corvo? Os corvos, melhor dizendo, que eles atacam em grupo. Ela só vai subindo de altitude, subindo de altitude, subindo de altitude, subindo de altitude. Chega um momento que os corvos, eles não têm o pulmão dilatado como o da águia para respirar nas alturas. Eles não conseguem respirar e vão caindo um por um, um por um, um por um. Cristão que reza é como uma águia. Ele vai subindo, 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 e ele não conversa com o corvo. E os corvos caem um por um, porque ele está olhando para Jesus, e não para a dúvida, e não para o diabo que está soprando tanta porcaria no coração, na mente, na alma. Quando a dúvida vier à sua mente, quando a dúvida vier ao seu coração, levanta, começa a rezar e sobe, 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 sobe de altitude pela oração. Sobe de altitude pelo sacrifício, sobe de altitude pelo jejum, sobe de altitude pela busca dos sacramentos, pela confissão, pela adoração ao Santíssimo. E os corvos vão cair, um por um. Agora quem não reza, perde muito tempo com o corvo. A águia não fica conversando com o corvo, ela não fica ouvindo o corvo, ela só sobe. Deus está te chamando a ser uma águia, filho, filha, hoje. Você que está aqui, você que está em casa, eu não sei o que você está vivendo, mas sobe. Sobe que os seus corvos vão morrer por falta de ar. Você tem que olhar para Jesus e não para aquilo que te causa medo. E Jesus não esqueceu da sua família, Ele não esqueceu de você, dos seus sonhos, e Ele tem ouvido a sua oração. Ele tem visto o que o seu filho está passando, Ele tem visto a sua condição de saúde. E Ele vai agir, seja fiel, que você vai ver milagres na sua vida, no nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor. Pode ser mais forte, pode ser mais forte. Ele tira um bem permanente de um mal aparente. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Levanta os seus braços, mas com força, com fé, e repita depois do Padre: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu confio, Senhor, mas aumenta a minha confiança. Batiza-me com Teu Espírito Santo. Peça com fé: batiza-me com Teu Espírito Santo. Enche o meu coração. Liberta-me das dúvidas, dos medos, das angústias, da desconfiança, no seu amor. No seu amor. Eu professo, Jesus, Eu professo, Jesus, que Tu és Deus e Senhor, que Tu és Deus e Senhor, e que a Tua misericórdia sempre tira um bem maior sempre tira um bem maior de todo mal. de todo mal. Eu creio creio que o Senhor tem bênçãos maravilhosas que o Senhor tem bênçãos maravilhosas para mim e para minha família. para mim e para minha família. Faz-me fiel, Senhor.
Faz-me fiel, Senhor. Faz-me confiar. Faz-me confiar. Faz-me acreditar, Faz-me acreditar, mesmo sem ver. mesmo sem ver. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Eu vou dizer Jesus e você completa, eu confio em vós. Jesus. 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 E com seu braço direito levantado, nós vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.